Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja. E aqui você vai conhecer a Guerra dos 30 Anos, né? Você vai conhecer esse capítulo à parte, essa história, que é uma história importante, que impactou também naquele período ali no fim da Idade Média, né? Que foi uma guerra entre católicos e protestantes. Então você vai conhecer um pouco dos motivos e a história por trás dessa guerra entre católicos e protestantes. Ali no auge da tensão máxima, vamos colocar assim, a tensão máxima entre católicos e protestantes. Então você já sabe, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. A Guerra dos 30 Anos aconteceu na Europa Central entre 1618 e 1648, sendo na história europeia um dos conflitos de maior mortalidade. Teve como motivação inicial as diferenças religiosas existentes entre cristãos católicos e protestantes, mas logo ganhou outros contornos, ou seja, outros motivos foram aparecendo além dos motivos principais, né? Motivações políticas, que envolviam interesses de expansão territorial, econômicas e até mesmo a hegemonia na Europa, tornaram-se questões relevantes e motivaram que uma série de países como França, Países Baixos, Dinamarca e Espanha interferissem no conflito. O acordo que colocou fim em tudo trouxe transformações significativas para a Europa na posteridade. No século XVII, havia no território alemão a existência de pequenos reinos sob a influência do Sacro Império Romano Germânico. Se você não conhece a história do Sacro Império Romano Germânico, eu tenho um vídeo no canal sobre isso. Você assista lá e volte a assistir esse aqui depois. Além dessa fragmentação política e territorial, a Alemanha tinha sido berço de conflitos religiosos que se despontaram com a Reforma Protestante. Essas tensões surgiram na primeira metade do século XVI, perderam força na segunda metade dele e foram retomadas a partir do começo do século XVII. Um símbolo desse momento de coexistência pacífica foi a Paz de Augsburgo, assinada em 1555, e que tinha como objetivo colocar fim nos conflitos entre protestantes e católicos no território do Sacro Império. Entretanto, durante o reinado de Rodolfo II, as tensões retornaram, principalmente porque o rei tentou impor o catolicismo à força em seu império. As tensões seguiram-se e no começo do século XVII, os protestantes formaram a União Protestante, um grupo de cidades cujo interesse era defender sua escolha religiosa. Então vocês estão vendo, né? Esse conflito também era a questão de cosmovisão de mundo, pessoal. Que cosmovisão de mundo ia imperar dentro do continente europeu, né? Essa ação de Rodolfo II era validada pela Paz de Augsburgo, pois ela determinava que um rei poderia impor sua religião em seu reino. Sua ação ainda fazia parte dos interesses da dinastia de Habsburgo, defensora do catolicismo e que governava o Sacro Império. A perseguição contra os protestantes seguiu sendo realizada no reinado de Matias, que assumiu depois da morte de Rodolfo II. Essa tensão religiosa tornou-se muito intensa em alguns locais do Sacro Império, como a Boêmia, atual Tchequia. Lá, os protestantes começaram a exigir de Fernando II, rei da Boêmia, o futuro rei do Sacro Império, né, o direito de professar sua fé. Fernando II, um representante que estava abaixo da autoridade de Matias e também um católico, rejeitava tais pedidos. A rivalidade religiosa foi alimentada pelas dificuldades econômicas que a Boêmia enfrentava, o que fez desse reino um barril de pólvora. No dia 23 de maio de 1618, um grupo de nobres adeptos do protestantismo invadiu o castelo de Praga para exigir dos representantes do imperador o direito à liberdade religiosa. A situação agravou-se e os nobres protestantes acabaram atacando os representantes do imperador e jogando-os pela janela do segundo andar do castelo. Nossa! Esse acontecimento ficou conhecido como Defenestração de Praga. Em seguida, os nobres de Boêmia anunciaram que Fernando II não era mais o rei daquele reino, e sim Frederico V, um conde que governava o Palatinado, uma das regiões que formavam o Sacro Império. Então ele foi escolhido por eles, né, no lugar do outro que foi defenestrado. Esse acontecimento deu início à primeira fase da Guerra dos 30 Anos. Nesse momento, a guerra era um acontecimento interno relacionado com as disputas religiosas e de poder do interior do Sacro Império Romano Germânico.
A Guerra dos 30 Anos, como o próprio nome sugere, estendeu-se por 3 décadas, sendo iniciada em 1618 e finalizada em 1648. Esse conflito foi iniciado pelas disputas religiosas no interior do Sacro Império, travadas entre protestantes e católicos. Mas ao longo dos anos, a disputa ampliou-se ganhando outras motivações e contando com a participação de forças estrangeiras. Ao longo desses 30 anos, os historiadores dividiram o conflito em 4 fases, que são período palatino-boêmio, 1618 a 1624, período dinamarquês, 1624 a 1629, período sueco, 1630 a 1635, e o período francês, que foi de 1635 a 1648, que foi quando findou, né? Vamos conhecer com um pouquinho mais de detalhe cada período, né? Período palatino-boêmio. Essa fase da guerra, como vimos, foi iniciada quando os nobres boêmios rebelaram-se contra a autoridade de Fernando II. Os rebeldes anunciaram em 1619 que Frederico V era o novo rei. Além disso, houve uma união das regiões da Boêmia, Morávia e Silésia contra a autoridade do Sacro Império. Esses atos deram início à Guerra dos 30 Anos. Fernando II, que havia sido recém-eleito imperador do Sacro Império, declarou guerra aos rebeldes. Nações estrangeiras ofereceram apoio aos protestantes boêmios, mas dissidências internas entre luteranos e calvinistas fizeram com que esse grupo se enfraquecesse. Assim, em novembro de 1620, os protestantes foram derrotados pelos católicos liderados por Johann Tserclaes Graf van Tilly, na Batalha da Montanha Branca. Os protestantes então foram derrubados do poder na Boêmia. Muitos foram mortos. Suas propriedades foram tomadas. O protestantismo foi proibido nas regiões sob o domínio do Sacro Império. E o trono boêmio passou a ser ocupado pelos Habsburgo de maneira hereditária. Depois dessa vitória, os católicos do Sacro Império, apoiados por Espanha e Baviera, partiram para a ofensiva e iniciaram um ataque contra o Palatinado, região ainda em mãos protestantes. Frederico V foi definitivamente expulso, abrigando-se em Haia, nos Países Baixos. Após a conquista do Palatinado, o governo dessa região foi entregue a Maximiliano I, católico e aliado do Sacro Império. Agora o período dinamarquês. Esse período marca a internacionalização do conflito porque a expansão católica promovida pelo Sacro Império em territórios protestantes, como o Palatinado, chamou a atenção de alguns países protestantes, como as Províncias Unidas, a Dinamarca e a Suécia. A França também alertou sobre o cenário, mas por outros motivos. A França temia o fortalecimento da dinastia dos Habsburgo, uma vez que eles governavam a Espanha e o Sacro Império. Assim, os franceses começaram a financiar grupos protestantes para que estes se empenhassem na luta contra os católicos do Sacro Império. E o objetivo disso era promover o enfraquecimento da referida dinastia. O rei dinamarquês Cristiano IV, financiado pela França, decidiu entrar no conflito para defender os protestantes. A intervenção dinamarquesa fracassou e o imperador Fernando II decidiu avançar mais ainda contra os interesses protestantes, determinando que terras tomadas por eles, depois de 1555, seriam devolvidas aos católicos. O rei dinamarquês retirou-se da guerra por meio do Tratado Lubeck, que determinou a manutenção das fronteiras dinamarquesas diante da guerra e impôs que a Dinamarca não interviesse mais. Período sueco. A partir de 1630, os suecos entraram no conflito, também por meio de incentivo dados pelos franceses. As tropas suecas que invadiram o Sacro Império foram lideradas pelo próprio rei sueco, chamado Gustavo Adolfo. Os suecos foram ao socorro dos protestantes por meio da invasão da Pomerânia. O avanço sueco foi bem sucedido até 1632, mas tudo mudou quando Gustavo Adolfo foi morto na Batalha de Lutzen. Seus sucessores no comando não conseguiram desempenhar bons papéis na guerra, e os suecos foram sendo progressivamente derrotados. Com esse fracasso, um acordo entre protestantes e católicos foi realizado, mas ele não satisfez a França, que decidiu finalmente intervir na guerra. E agora o período francês. Os franceses temiam o avanço do Sacro Império e dos espanhóis no conflito, e apesar de serem católicos, decidiram enviar suas tropas para a guerra na defesa dos protestantes. Olha só, pessoal, não era mais nem a questão religiosa, era a questão de medo de ser dominado pelo outro império, né? Foi uma ação de estratégia geopolítica, uma vez que os franceses sabiam que a derrota dos Habsburgo beneficiaria a França, que se colocaria como potência europeia, e isso permitiria a ela novas conquistas territoriais.
A invasão francesa, iniciada em 1635, contou com o apoio dos Países Baixos, da Suécia e dos protestantes germânicos. O rei francês Luís XIII, conseguiu mobilizar uma tropa de mais de 120 mil soldados. As forças suecas e francesas conseguiram juntas desgastar as tropas católicas de germânicos e espanhóis. O Sacro Império, governado por Fernando III, pressionado e sofrendo o impacto das derrotas no campo de batalha, decidiu abrir negociação com franceses e protestantes pela paz a partir de 1645. O Sacro Império sofreu novas derrotas no período 1645 a 1648, e o rei germânico foi forçado a ceder em seus termos, e daí foi emitida a Paz de Westfália, em 24 de outubro de 1648. Sobre a Paz de Westfália. A Paz de Westfália foi assinada em 1648, provocou profundas transformações na Europa e colocou fim na Guerra dos 30 Anos. A Paz de Westfália provocou transformações profundas na Europa do ponto de vista territorial e das relações internacionais. Primeiramente, os grandes vencedores foram França e Suécia. Por isso, os dois obtiveram importantes ganhos territoriais. A França tomou Roussillon da Espanha e do Sacro Império obteve Alsácia e Lorena. Os suecos, por sua vez, ficaram com a Pomerânia e receberam uma indenização financeira. O Sacro Império foi obrigado a dar independência para a Suíça, e os espanhóis foram obrigados a dar independência para os Países Baixos. Por fim, os poderosos do Sacro Império e da Espanha foram reduzidos drasticamente, e a França iniciou seu período de hegemonia na Europa. No âmbito das relações internacionais, a Paz de Westfália foi um feito inovador, uma vez que marcou o enfraquecimento dos assuntos religiosos nas questões que envolviam os interesses do Estado. Com isso, os interesses seculares passaram a ser o maior definidor da condução da política externa das nações europeias. Por fim, no aspecto religioso, o calvinismo ganhou força, tendo seu direito reconhecido como religião cristã. Assim, a religião de um local seria definida pelo seu próprio rei, independentemente se ele fosse católico, luterano ou calvinista. Aquele que não concordasse com a religião do rei deveria mudar-se. No caso, pessoal, o calvinismo era a visão majoritária da época, né? Porque tinham mais cristãos protestantes que eram calvinistas, mas existiam outras correntes menores que estavam surgindo já com força, como o arminianismo e até outros tipos de grupos mais independentes. Resultado mortífero da guerra. A Guerra dos 30 Anos foi uma das mais violentas da história europeia. Durante sua extensão, muitas das nações envolvidas montaram suas tropas com soldados mercenários, que retiravam seu pagamento do saque da guerra. Assim, os soldados que lutavam não tiveram misericórdia das populações locais. Homens, mulheres e crianças eram mortos pelas tropas que guerreavam no território germânico. As colheitas e vilas foram dizimadas. A peste espalhou-se pelo Sacro Império, e ao final de 30 anos, estima-se que o número de mortos foi de 4 milhões. Nossa, muita gente, né, pessoal? Algumas estatísticas apontam que esse número pode ter sido de 8 milhões, né? Porque não dá para ter um dado exato, né? E outras falam até em 15 milhões de mortos. Então você pode ver que pode saltar ainda mais a quantidade de mortos. O Sacro Império foi retalhado, sofrendo com uma severa redução populacional e com graves problemas econômicos causados pela destruição da guerra. E as informações desse vídeo, pessoal, você pode conferir, vai estar aqui nesse site, pode ver aqui no site História do Mundo, é um site bem conhecido, e você pode ver essas informações e outras, e também apelar para outras fontes de informações, se quiser. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também para eu saber o que você achou desse vídeo sobre essa série da história da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.